Deixa eu te fazer uma pergunta. As pesquisas eleitorais erraram nesse final de semana? Um vídeo com detalhamento como esse você não vai ver em lugar nenhum. Roda a vinheta. Importante lembrar, toda semana tem aqui um vídeo novo falando de um assunto com profundidade. Por isso eu te peço, deixa sua curtida, deixa seu comentário e mostra para os seus amigos. Nos últimos dias, o que eu mais ouvi em roda de conversa entre amigos era: Diogo, você acredita em pesquisa eleitoral? E eu digo para você, essa pergunta já começa errada. Eu vou te explicar. A gente precisa começar, lógico, pela premissa. Quando você acredita uma coisa, quer dizer que existe crença, existe fé. E com esse sentimento, não dá para acompanhar uma pesquisa. A pesquisa tem que ser olhada sobre outro ângulo, ela tem que ser compreendida e não acreditada ou desacreditada. Então vamos lá, me acompanha. Vamos deixar a emoção de lado e tentar compreender os dados divulgados nas últimas pesquisas, inclusive no sábado. E a primeira pesquisa que eu quero trazer aqui é a Datafolha do sábado. Lula, 50%. Bolsonaro, 36%. Simone Tebet, 6%. Ciro, 5%. Agora anota aí, a margem de erro da pesquisa é 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Ainda, 2% dos entrevistados disse que não sabia em quem ia votar. E 15% dos entrevistados disse que ainda poderia vir a mudar o seu voto do sábado para o domingo. Agora vamos aos resultados das urnas. Lula, 48%. Bolsonaro, 43%. Simone Tebet, 5%. Ciro, 3%. E todos os demais candidatos, 1,5%. Aí eu te pergunto, houve má fé? Houve erro? No meu entender, houve divergência. E eu quero lembrar mais uma vez, 15% das pessoas disse que poderia mudar seu voto. 2% não sabia ainda. E eu insisto, você não conhece ninguém que resolve quem vai votar na última hora? Para deputado, para senador, para governador e até para presidente? Eu conheço. E olha, eu fiz questão de trazer os dados da pesquisa Datafolha, que é a mais criticada de todas. Porque se eu pegar a média de todas as pesquisas, dava Lula com 48% e Bolsonaro com 38%. Houve erro, mas se você considerar a margem, houve erro de 3 pontos percentuais. Não é um absurdo assim como dizem, mas principalmente, se mesmo assim você continua indignado e acha que houve tendência, porque sempre prevalece a esquerda, eu quero lembrar você que você precisa ficar tão indignado ou mais ainda com a Brasmarket, que deu uma folgada vitória para o Bolsonaro nesse primeiro turno. Ou será que só pode errar para um lado e não para o outro? Aí você pode dizer para mim, Diogo, mas e os estados? Para governador, erraram barbaramente. E olha, sempre erraram para a esquerda. É isso que você deve estar pensando, querendo me dizer, né? Pois, de novo, eu prefiro olhar dados. Topa para a Bahia comigo? Vamos ver o que aconteceu lá? Um estado eminentemente petista. Historicamente petista. Lá, ACM Neto, que não é o candidato visto como da esquerda, ia ganhar no primeiro turno ou quase. Aconteceu exatamente o contrário. O candidato do PT teve mais de 49% dos votos. Não levou por isso aqui. Será que na Bahia o Datafolha se confundiu com quem é esquerda e quem não é? Agora, o que é muito importante quando a gente analisa a pesquisa é lembrar, como eu já disse, as pessoas tomam decisão na última hora. Por isso que os erros para presidente tendem a ser um pouco menores, para governador maiores, para senador muito maiores, porque na verdade não são erros, são divergências entre o levantamento feito e aquilo que a pessoa decide e acaba acontecendo nas urnas. Aí você vai me dizer, não, pera lá, Diogo, é claro que tem uma crise de confiabilidade nas pesquisas. Concordo plenamente. No mundo inteiro, todos os levantamentos científicos passam por crises e por processos de melhoramento. Mas o que a gente não pode é achar que nada disso vale e que tem que começar a controlar os institutos de pesquisa e, pior, punir aqueles que deem um resultado diferente do que é obtido. Até porque, se fizer isso, eu te pergunto, quem vai ser o fiscal de qual é a pesquisa certa e qual que é a realidade válida de verdade? Você entra numa coisa que é muito pior, que é entregar a liberdade de mercado na mão de poucos. A gente precisa, isso sim,
mais liberdade, mais concorrência entre institutos de pesquisa, para que a gente possa, com o passar do tempo, ir descobrindo quais acertam melhor e quais erram mais. E quem me conhece sabe que eu sempre defendi aqui a plena liberdade de expressão. E aí eu quero discordar de você se por acaso está dizendo que o Alexandre de Moraes, o STF, o TSE estão controlando a opinião de alguns e dirigindo para algum lado, que eu acho que estão, acho que não deviam fazer, mas de outro lado aceita aqueles que dizem que precisa controlar, fiscalizar e colocar o Estado no cangote dos institutos de pesquisa. Liberdade de expressão, ou a gente defende sempre, ou é pura hipocrisia.